Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, Diego, e trazer mais um integrante aqui para essa conversa. Nova Manhã. Jogo da Política, com João Gabriel de Lima. João Gabriel de Lima, o nosso colunista, também colunista do Estadão, escritor, professor da FAAP. Hoje o João Gabriel de Lima fala sobre petróleo brasileiro em tempos de mudança climática. É isso, João? Bom dia. É isso. Bom dia, Michele. Bom dia, Diego. Então, eu queria comentar aqui. Bom dia, João. Uma reportagem que teve muita repercussão essa semana, publicada pela revista britânica The Economist, que é meio ali a bíblia do jornalismo econômico mundial. Deu uma reportagem de 3 páginas que fala muito do Brasil. Essa reportagem, ela diz basicamente o seguinte: ela fala da descoberta de petróleo na margem equatorial, ali bem no norte do Brasil. E o que é essa região petrolífera? Bom, segundo o Economist, basicamente, a gente tem hoje na América Latina as maiores reservas de petróleo, que vão tornar a América Latina o maior produtor de petróleo depois do Oriente Médio em pouco tempo. A maior parte dessas reservas está em território marítimo brasileiro. O Brasil ele se tornou o 8º produtor mundial de petróleo com pré-sal. E ele pode se tornar o 4º produtor de petróleo se ele explorar essas reservas, que estão ali perto da Guiana, né, o país que é ex-colônia britânica, que tem sido muito mencionado na imprensa inglesa, justamente por ser uma ex-colônia britânica, e também por ter crescido 48% no ano passado, por causa do petróleo. Então, a Economist ela fala isso e termina também elogiando a Petrobras. Ela fala que as oportunidades na América Latina estão no Brasil, na Argentina, na Guiana, no México e tal, Venezuela, mas que, por exemplo, México, Venezuela, Equador, segundo a Economist, não tem empresas estatais que tenham tecnologia e que tenham boas práticas. E, para a Economist, a Petrobras é o oposto disso. Uma empresa fantástica, com tecnologia, boas práticas e capaz de extrair esse petróleo. Qual que é o problema que a gente tem? Bom, o pré-sal foi descoberto lá no segundo governo Lula, na verdade, 15 anos atrás, e naquela época a gente não tinha uma discussão ambiental tão forte quanto hoje. Ainda por cima, o pré-sal foi descoberto na parte sul do país, e não num lugar tão sensível quanto a proximidade da Amazônia. A margem equatorial é aquele litoral perto da Amazônia. Bom, a primeira tentativa da Petrobras de prospectar petróleo na região do Amapá, na região da Foz do Amazonas, ela foi gongada pelo IBAMA, e foi gongada por causa de um relatório técnico que mostrava um alto risco de vazamento. O IBAMA vetou com base num relatório técnico muito bem feito, e esse relatório mostrava que havia sim risco de vazamento na região e que, em caso de vazamento, não teria um plano B de como conter o vazamento a tempo de impedir um desastre ecológico. E aí a outra questão também do Brasil o Brasil está se posicionando internacionalmente, ou quer se posicionar, como um campeão nessa questão da mudança climática. E isso inclui você ter uma postura extremamente responsável do ponto de vista ambiental. E é também o único jeito do Brasil ter relevância no mundo, né? Porque o que o mundo espera de nós é isso, que a gente preserve a Amazônia e a gente aproveite as nossas vantagens naturais do ponto de vista climático. E aí, o que fazer em relação a isso, né? Então, não tem uma resposta, mas há algumas pistas que são muito importantes. A primeira se for explorar petróleo, tem que achar o lugar certo e fazer com extremo cuidado ambiental. Segundo, temos que pensar, como vários países já pensaram, que hoje a extração de petróleo, as empresas que extraem petróleo, elas estão numa atividade que vai acabar daqui a pouco. Então elas têm que se transformar aos poucos em empresas de extração de energia limpa. E o Brasil ele pode se posicionar de uma maneira positiva, sim. Então, acho que tem uma discussão aí a ser feita, mas em nenhum momento o Brasil pode explorar petróleo ameaçando grandes mananciais ambientais e que possam prejudicar o ambiente e a nossa imagem no mundo, que depende disso, mais do que qualquer outra coisa. Pois é, e essa questão, inclusive, foi, eu acho que talvez um dos maiores desafios até agora da ministra Marina Silva à frente do Ministério do Meio Ambiente, né? A situação ali que se colocou, uma certa pressão ali vivida por ela em relação a essa exploração. Deixa eu aproveitar aqui que eu tô com dois
experts nesse mundo político, o João Gabriel e o Diego. Não estava aqui no nosso script, mas eu quero uma palavrinha bem rápida de vocês, se possível, mudando até um pouquinho de assunto, viu, João? A gente teve o último dia da reunião lá dos países europeus, latino-americanos, né, que aconteceu em Bruxelas, Brasil, França, Argentina e Colômbia. Eles assinaram ali um acordo, um documento e apelaram por eleições limpas e justas na Venezuela, com a presença de observadores internacionais. E aí, em contrapartida, principalmente os líderes sul-americanos, eles pediram o fim das sanções internacionais ao país. Então, um movimento que foi apoiado também pelo Brasil. Vocês acham, a gente já teve inclusive algumas manifestações recentes da Venezuela, do parlamento venezuelano, falando que não vão aceitar observadores internacionais, principalmente europeus. Vocês acham que esse apelo feito agora pode resultar em algo positivo em relação à volta da democracia na Venezuela? Bom, eu acho que, olhando aqui do ponto de vista da Europa, tem uma coisa muito interessante que é o Lula. A eleição do Lula foi saudada como a volta do Brasil ao mundo, etc., mas sempre com duas ressalvas muito fortes. A questão dúbia em relação à guerra russa contra a Ucrânia, da invasão ucraniana, né? E a questão da Venezuela. A questão da Venezuela pega muito mal no mundo inteiro e principalmente aqui na Europa, toda vez que o Lula passa pano, né, para usar uma gíria, para o regime do Maduro. E ao encontro de ontem, resultou uma coisa muito interessante, que foi uma declaração conjunta dizendo que precisa ter eleições livres na Venezuela no ano que vem, o que significa permitir que os candidatos da oposição que estão impedidos de concorrer, permitir que eles concorram. E o Lula, bem ou mal, quer dizer, o Lula que cometeu a tremenda gafe, né, de elogiar Maduro recentemente, bem ou mal, ele ficou calado, né? Ele não foi contra essa declaração. A gente espera que isso signifique uma mudança e uma efetiva, uma mudança de visão do governo Lula e uma efetiva pressão para que a Venezuela faça eleições com todos os candidatos que se inscreverem e permita, sim, observadores internacionais. Senão não adianta nada. E você, Diego? O que eu tenho de informação, Michele, é que essa questão do Maduro, da Venezuela, é quase unânime, inclusive na cozinha do Palácio do Planalto, naqueles assessores mais próximos do presidente Lula, que não concordam e não gostam desse tom. E tem insistentemente pedido ao presidente Lula que ajuste a rota nesse discurso sobre a Venezuela. O que eu ouvi de um parlamentar petista recentemente foi de que, olha, nesse ponto o Lula é muito parecido com o Bolsonaro, ele não escuta ninguém, mas a gente está tentando dizer para ele ajustar essa rota. E há sim aí nessas falas do Lula uma tentativa, pelo menos um esforço da parte dele de ir modulando melhor tudo que ele tem dito sobre a Venezuela e o regime de Maduro, Michele. Muito bem, Diego continua aqui comigo, João Gabriel de Lima, obrigada por hoje, até semana que vem, João. Eu que agradeço, até semana que vem. Valeu.